E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Juliano, ao descobrir que a esposa tinha recuperado a memória, ele tomará uma atitude drástica. Clarice será trancada em um quarto e Juliano, ao conversar com a sua mãe, ele fala: "Eu vou obrigar Clarice a tomar os medicamentos que o Dr. Pimenta me deu. E ele me garantiu que esses remédios são muito mais fortes do que os outros e fará com que a Clarice se esqueça de tudo novamente." Maristela encara o filho e alerta: "Eu acho bom mesmo, porque caso contrário, você já sabe o que terá que fazer, não é mesmo, Juliano? Você terá que se livrar da Clarice." No entanto, o que os dois não desconfiavam é que Bia estava escutando toda a conversa. A mimada, apavorada, contará tudo para Beatriz, e as duas terão um plano genial para resgatar a Clarice. Isso tudo terá início quando Clarice, furiosa, chegar para conversar com Juliano e avisa: "Eu já me lembrei de tudo. Eu recuperei todas as minhas memórias. E você e a tua mãe, Juliano, são dois monstros." Juliano, ao escutar aquilo, fica preocupado e pergunta: "Do que você está falando, Clarice? Que conversa é essa?" Clarice então explicará que, graças a uma conversa que ela teve com Beatriz, ela recuperou a sua memória. O empresário, assustado, questiona: "E do que você se lembrou exatamente? Me diga, Clarice." A mãe de Beatriz revela: "Eu me lembrei da minha vida em Petrópolis e que a Beatriz é a minha verdadeira filha. Agora, o que eu quero saber é por que você fez tudo isso. E principalmente, quem é a Zélia e de quem a Bia é filha." Juliano, ao escutar aquilo, percebe que a Clarice ainda não tinha se lembrado do que aconteceu com a Valéria e pergunta: "Me diga uma coisa, Clarice. Você, por acaso, não se lembra do dia do teu acidente?" Clarice o encara e responde: "Ainda não. Esse é o único detalhe, que eu ainda não me lembro do meu passado. E por isso eu vim até aqui. Eu exijo que você me explique o que aconteceu naquele dia." Juliano aproveitará que Clarice ainda não tinha se lembrado daquele detalhe e mente dizendo: "Acontece que naquela noite você teve uma discussão com a verdadeira mãe da Bia, que era uma antiga namorada minha. E nessa discussão, a mãe da Bia, a Valéria, caiu e bateu com a cabeça." Clarice, ao escutar aquilo, fica em choque e Juliano continua falando: "Eu nunca te falei nada para te proteger. Eu e a minha mãe encobrimos toda essa história e dissemos para todos que a Bia era a tua filha. Mas, para que todos pudessem acreditar nessa mentira, nós tivemos que apagar todo o teu passado em Petrópolis." Clarice se recusa em acreditar e diz: "Isso é tudo mentira. Eu nunca faria uma coisa dessa." Juliano continua com a sua mentira e fala: "É claro que você não faria. Acontece que foi um acidente. Foi algo que aconteceu no calor do momento." Clarice, atordoada, afirma: "Você é um mentiroso e eu não confio em você. Eu vou agora mesmo até a polícia e vou te denunciar." Juliano, sem pensar duas vezes, responde: "Se você fizer isso, você será presa. E tanto a Bia como a Beatriz ficarão aqui fora,
sem você para as proteger. Clarice, naquele momento, notará um tom de ameaça em Juliano e questiona: do que você está falando, Juliano? Você por acaso está ameaçando as minhas filhas? Juliano a encara e diz: eu só estou dizendo que se você tentar alguma coisa contra mim, eu coloco você na cadeia. E ainda dou um fim na Beatriz e também na Bia. Clarice fica horrorizada com aquilo e pergunta: você está me dizendo que teria coragem de fazer algo de ruim para a Bia? Ela que é a tua filha de sangue. Juliano se aproxima ainda mais da esposa e afirma: eu sou louco por você, Clarice, e sou capaz de tudo, se for para o bem do nosso casamento. Clarice, preocupada, avisa: eu vou sair dessa casa ainda hoje com a Bia e você nunca mais me verá. Juliano, ao escutar aquilo, pensa um pouco e pede: se você quer ir embora dessa casa, a escolha é tua. Mas antes tem uma coisa que eu gostaria de mostrar para você. Clarice se recusa a acompanhar o marido e Juliano garante: se você vier comigo e mesmo vendo o que eu vou te mostrar, decidir ir embora dessa casa, eu vou respeitar a tua vontade. Clarice, mesmo receosa, ela aceita em acompanhar o marido. Os dois irão até uma parte afastada da casa dos Alencar. E Clarice, ao entrar em um dos quartos, olha para Juliano e pergunta: o que você gostaria de me mostrar dentro desse quarto? Juliano a encara e responde: eu queria te mostrar esse que será o seu novo quarto. E após falar aquilo, o vilão fecha a porta e tranca a sua esposa do lado de dentro. Clarice começará a gritar, mas ninguém escutará a mãe de Beatriz. E não muito tempo depois, Maristela chegará em casa e Juliano a estará esperando e diz: nós dois precisamos conversar, mamãe. Maristela percebe que tinha alguma coisa de errada e pergunta: o que foi que aconteceu, Juliano? Você, por acaso, já fez alguma outra besteira? No entanto, o que os dois não sabiam é que Bia também tinha chegado em casa. E ao se aproximar, ela escuta o seu pai falando: nós precisamos falar da Clarice. Aconteceu algo muito grave. Maristela fica preocupada e pede para que o filho se explique. Já Bia, curiosa, ela fica escondida para escutar a conversa. E Juliano, ao se aproximar de sua mãe, avisa: a Clarice recuperou todas as suas memórias. Maristela, ao escutar aquilo, fica apavorada e questiona: e como isso pôde acontecer? Ela, por acaso, não estava tomando os remédios que o Dr. Pimenta te deu? Juliano diz não saber exatamente como aquilo tinha acontecido e fala: ao que parece, ela teve uma conversa com a Beatriz e se lembrou que era a mãe da garota. Bia se assusta ao escutar aquilo e continua escondida. Já Maristela encara o filho e avisa: isso não podia ter acontecido. Se a Clarice contar o que aconteceu naquela noite, você estará muito encrencado, Juliano. Juliano garante que aquilo não irá acontecer. E Maristela pede para que o filho se explique. Juliano então conta: na verdade,
A Clarice não se lembra do que aconteceu naquela noite. Eu até disse para ela que foi ela responsável pelo que aconteceu com a verdadeira mãe da Bia. A mimada, que estava escondida, fica ainda mais em choque e pensa consigo mesma: como assim? Com a minha verdadeira mãe? O que está acontecendo aqui em casa? A moça, assustada, continuará escondida e Maristela, ao se aproximar do filho, pergunta: e eu posso saber onde a tua esposa está? Você não deixou que ela saísse por aí, contando tudo o que se lembrou. Juliano, sem pensar duas vezes, responde: claro que não. Eu tranquei a Clarice aqui em casa, em um quarto de visita, aquele mais afastado. Maristela olha para o filho e diz: você fez bem. Pelo menos ninguém conseguirá encontrar a Clarice naquele lugar. Afinal de contas, ninguém vai para aquele lado da casa. E sem contar que aquele quarto é muito bem isolado. Juliano concorda e avisa: eu inclusive já dispensei a Coralina para ter o mínimo de pessoas nessa casa. E a Bia, ela nunca notará que a Clarice está naquele quarto trancada. Eu direi para ela que a Clarice teve que fazer uma viagem. Maristela, ao escutar aquilo, questiona: e eu posso saber o que você tem intenção de fazer com a Clarice? Você não pode deixá-la trancada para sempre. Juliano pensa um pouco e responde: eu sei disso. Porém, o que eu ainda não sei é como eu vou fazer para resolver esse problema. Maristela encara o filho e fala: bem, eu acho que você não tem muita escolha. Você terá que se livrar da Clarice de uma vez por todas, antes que ela arruine com a nossa família. Porque mesmo que ela não se lembre do que aconteceu com a Valéria, ela ainda pode manchar o nome dos Alencar, caso ela revele toda essa história. Afinal de contas, ninguém vai perdoar um homem que afastou a mãe da própria filha. E isso seria péssimo para a perfumaria carioca. Juliano encara a mãe e avisa: eu não vou fazer nada contra a Clarice. Eu vou pensar em um outro modo de voltar tudo como antes. Eu vou falar com o Dr. Pimenta, pedir novos medicamentos e vou obrigar a Clarice a tomar cada remédio. E com o tempo, ela esquecerá toda essa história. Maristela, ao escutar aquilo, fica com dor de cabeça e alerta: eu não sei o que você vai fazer, mas seja lá o que for, faça rápido, porque senão eu mesmo resolvo e mando colocar um fim na Clarice. E após falar aquilo, a megera sai. Bia, apavorada, sairá de sua casa e irá até a casa de Raimundo. Ao chegar lá, ela dará de cara com Celeste. Celeste, ao ver a sua ex-amiga, a expulsará de sua casa. Porém, Bia a encara e pede: não me expulse daqui, Celeste. Eu preciso da tua ajuda. A minha mãe está correndo um grave perigo. Celeste, ao ver a mimada assustada, ela ficará preocupada e grita, chamando o Ronaldo. O rapaz, que estará em casa, ao chegar na sala, perguntará o que está acontecendo. E Bia avisa que a sua mãe estava correndo risco de vida. E naquele momento, Beto e Beatriz entrarão. E ao escutar Bia, Beatriz se aproxima e grita: do que você está falando, Bia? Como assim a Clarice está correndo perigo?
O que está acontecendo? Me diga! Bia então contará tudo o que ela escutou da conversa de Maristela e Juliano. Todos ficarão horrorizados. E Beatriz fala: nós temos que fazer alguma coisa para ajudar a Clarice. Eu não posso deixar que o Juliano faça a minha mãe se esquecer de mim novamente. Bia aflita diz: eu nunca pensei que o meu pai e a minha avó fossem capazes de fazer uma coisa dessa com a minha mãe. Beatriz, ao escutar a sua irmã, ela pede: você precisa me ajudar, Bia. Nós temos que libertar a nossa mãe. Bia a encara e fala: a nossa mãe? Não, eu não posso acreditar nisso. Eu não posso acreditar que, na verdade, a Coisinha é a verdadeira filha da minha mãe, enquanto eu não sou nada dela. Beto se aproxima da mimada e alerta: esse não é o momento para esses pensamentos, Bia. Agora tudo que nós temos que pensar é em como salvar a Clarice. Beatriz concorda e afirma: até porque, independente da ligação de sangue, a nossa mãe te ama, Bia, como se você tivesse o mesmo sangue dela. Bia fica emocionada e responde: apesar de saber que não sou filha de sangue da minha mãe, isso não diminuiu em nada o amor que eu sinto por ela. Ronaldo se aproxima da moça e fala: então você tem que fazer alguma coisa para ajudar Clarice, antes que seja tarde. Bia, confusa, pergunta: mas o que eu posso fazer para ajudar minha mãe? Celeste encara a ex-amiga e responde: é só você abrir a porta e deixar a tua mãe sair. Bia pensa um pouco e diz: bem, eu acho que posso encontrar as chaves. Isso não será difícil. Já Beatriz interrompe a irmã e avisa: espere, eu tenho uma outra ideia. Eu sei como livrar a Clarice das garras dos Alencar para sempre. Beto pede que Beatriz conte o seu plano e a mocinha começará a contar tudo em detalhes. Celeste, ao escutar aquilo, diz: mas esse plano é genial. Assim vocês vão libertar a Clarice e ainda vão fazer com que o Dr. Juliano pague por tudo o que fez. Bia fica receosa e fala: eu não sei se essa é uma boa ideia. Apesar de tudo, eu também amo o meu pai e a minha avó. Ronaldo se aproximará da mimada e avisa: você tem que decidir, Bia, de qual lado você está. Beto a encara e pergunta: e então, Bia, você vai ajudar a tua mãe ou o Juliano e a Maristela? Bia pensa um pouco e responde: bem, eu não tenho escolha. Eu não posso permitir que nada de ruim aconteça com a minha mãe, mesmo que isso signifique ficar contra o meu pai e a minha avó. Beatriz, ao escutar aquilo, fala: pois então, você já sabe o que terá que fazer. Bia diz que sim, e sem perder tempo, ela volta para sua casa. A mimada irá até o quarto de seu pai e começará a procurar em todas as gavetas e armários, até que ela olha embaixo do colchão e acha a chave do quarto onde a sua mãe estava trancada. Bia, com a chave nas mãos, ela irá até o local onde a sua mãe estava e, ao se aproximar, ela abre a porta e entra. Clarice, ao ver a filha, ela fica feliz e fala: nós temos que sair daqui, minha filha.
Depois eu explico tudo melhor. Mas o que você precisa saber é que aqui nessa casa não é seguro. Bia se aproxima da mãe e avisa: a senhora não precisa se preocupar, que eu já sei de tudo. E vim até aqui para te ajudar. Clarice fica confusa e Bia pedirá para que um homem entre. Clarice, ao ver de quem se trata, fica surpresa e pergunta: mas você aqui? Não vá me dizer que você veio até aqui para me ajudar. Bia toma a palavra e responde: é isso mesmo, mamãe. Ele veio para ajudar a senhora. Ele ficará escondido aqui dentro. E eu vou te explicar exatamente o que a senhora terá que fazer. E após falar aquilo, Bia se aproximará ainda mais e contará todo o plano de Beatriz. Clarice achará tudo aquilo genial e Bia sairá logo em seguida e trancará novamente o quarto. A moça colocará a chave no mesmo local onde ela encontrou e fingirá que nada tinha acontecido. Não muito tempo depois, Juliano chegará em casa e após pegar a chave do quarto onde trancou a sua esposa, ele irá ao encontro dela. O crápula entrará e ao se aproximar da esposa, ele avisa: eu trouxe os novos remédios que você terá que tomar. Clarice finge estar conformada e fala: tudo bem, eu vou tomar esse remédio, mas eu preciso que você me prometa que não fará nada contra as minhas filhas. Juliano dá a sua palavra e Clarice continua instigando e pede para saber o que realmente aconteceu na noite do seu acidente. O vilão a encara e fica calado. E Clarice insiste e pergunta: eu realmente fui a responsável pelo que aconteceu com a mãe da Bia? Juliano, com pena da esposa, ele se aproxima ainda mais e responde: bem, se é para te acalmar, eu vou contar o que realmente aconteceu naquela noite, mas somente depois que você me prometer que tomará todos os remédios receitados pelo Dr. Pimenta. Clarice dá a sua palavra que fará aquilo e pede somente que ele conte toda a verdade. Juliano então revela: naquela noite, a Valéria, ela veio atrás de mim, dizendo que tinha uma filha minha, a Bia, e ameaçou contar tudo para você. Eu não poderia permitir que aquilo acontecesse. Eu então pedi para que ela desaparecesse, mas ela se recusou e nós dois acabamos discutindo. E quando eu a empurrei, ela caiu. Clarice, ao escutar aquilo, pergunta: então foi assim que ela bateu a cabeça? Juliano diz que sim, e Clarice fala: então você confessa que foi você que tirou a vida da mãe da Bia? Juliano afirma, mas avisa: eu juro que foi tudo somente um acidente. Eu só não podia arriscar que ela estragasse o nosso casamento, Clarice. No final das contas, eu fiz tudo isso para o teu bem. Clarice, ao escutar aquilo, responde: você fez tudo isso porque você é um covarde, um agressor de mulher. Juliano pede para que a esposa se acalme e tome os remédios. Clarice olha para o frasco e avisa: eu nunca vou tomar esses remédios e vou me assegurar que você e a tua mãe sejam presos. Juliano encara a esposa e ameaça: se você não tomar esses remédios, eu serei obrigado a fazer algo que eu realmente não vou gostar. Clarice se aproxima ainda mais
e questiona: e o que seria? Você vai se livrar de mim? Como você fez com a Valéria? Juliano, sem pensar duas vezes, confirma. Será então que Clarice revela: a tua casa caiu, Juliano. O empresário, confuso, pergunta do que a esposa estava falando. E naquele momento, o delegado sai de onde estava escondido e alerta: eu a escutei e gravei toda a conversa do senhor com a dona Clarice e declaro que o senhor está preso. Juliano ficará transtornado e, ao chegar na sala de sua casa, ele verá Bia, Beatriz, Beto e Ronaldo e perceberá que foi a Bia a armar toda aquela armadilha e fala: eu não posso acreditar que você me traiu, Bia. Você traiu o teu próprio pai. Bia, sem pensar duas vezes, responde e diz: eu não tenho pai. O senhor é um monstro. Eu nunca mais quero olhar na tua cara. E após escutar aquilo, Juliano será levado preso e Maristela também será condenada por ter sido cúmplice do filho. Clarice ficará finalmente livre das ameaças de Juliano e chamará Beatriz para morar junto dela e Bia. As três começarão as suas vidas juntas. E Bia, arrependida, contará toda a verdade sobre a perda de sua virgindade. E em seguida, ela conversará com Ronaldo e aceitará em se casar com ele, deixando o Beto livre para Beatriz. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento e me contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receber todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.